Você já reparou como existem pessoas que parecem comuns enquanto estão ao nosso lado, mas se tornam insubstituíveis quando deixam de existir? É estranho pensar nisso, pois enquanto elas estão presentes, a gente acredita que sempre haverá um amanhã, que sempre haverá outra conversa, sempre haverá uma outra oportunidade de agradecer, que sempre terá um outro momento para dizer aquilo que nunca tivemos coragem. Mas o amanhã é uma promessa que ninguém pode fazer. E talvez essa seja a maior tragédia da vida. Nós tratamos como infinito aquilo que sempre foi temporário. E é exatamente isso que Sosono Frieren tenta nos ensinar através da personagem Frieren. Durante 10 anos, Frieren viajou ao lado de Himmel e de seus companheiros para derrotar o Rei Demônio. Para qualquer ser humano, 10 anos representam uma boa parte de sua pequena vida, pois também é um tempo suficiente para criar lembranças, amadurecer, amar, sofrer e mudar completamente quem você é. Mas para Frieren, uma elfa que vive milhares de anos, aqueles 10 anos eram apenas um pequeno capítulo de uma existência quase infinita. Enquanto seus companheiros viviam cada momento intensamente, ela acreditava que aquele tempo era apenas mais uma viagem entre tantas outras que viveria. E foi justamente esse pensamento que a impediu de enxergar o verdadeiro valor daqueles momentos. Quando a aventura terminou, todos seguiram caminhos diferentes. E 50 anos depois, a Frieren voltou para reencontrá-los. Para ela, 50 anos haviam passado como um simples intervalo de tempo. Mas para Himmel, 50 anos significavam praticamente uma vida inteira. Ele havia envelhecido e seu corpo já não era mais o mesmo. O homem que sempre sorria agora estava carregando o peso do tempo. E pouco tempo depois desse reencontro, Himmel morre. E é somente diante do funeral que Frieren faz uma pergunta que muda completamente a sua vida. Por que eu não tentei conhecê-lo melhor? Essa pergunta é o verdadeiro início da história, pois muita gente acredita que Frieren começa a amar Himmel apenas depois da morte dele, mas essa interpretação perde a parte mais importante da mensagem. O sentimento não nasceu naquele momento. O que nasceu foi a compreensão. Ela percebeu que passou 10 anos ao lado de alguém extraordinário, sem realmente enxergá-lo. Não porque ele escondia quem era, mas porque ela nunca acreditou que precisava olhar com tanta atenção. E talvez nós façamos a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Porque a gente está tão ocupado pensando no futuro que acabamos esquecendo de observar quem caminha ao nosso lado agora. A gente acha que nossos pais sempre estarão esperando em casa, que nossos amigos sempre estarão disponíveis para mais uma outra conversa, que a pessoa que amamos sempre terá mais uma chance para ouvir aquilo que nunca dizemos. A gente vive como se o tempo fosse um recurso infinito, mas ele nunca foi. O filósofo Martin Heidegger dizia que a consciência da morte é justamente aquilo que dá sentido à vida. Não porque devamos viver com medo de morrer, mas porque entender que tudo termina faz com que cada momento tenha seu valor. Se as pessoas fossem eternas, um abraço não teria importância. Um eu te amo poderia ser dito amanhã
depois de amanhã ou daqui a 100 anos. Mas como o tempo acaba, cada oportunidade se torna única. E Frieren só entende isso quando perde Himmel. Ela percebe que o verdadeiro problema nunca foi viver pouco tempo ao lado dele. 10 anos poderiam ter sido suficientes, mas o problema foi viver esses 10 anos sem prestar atenção. E quantas vezes fazemos exatamente a mesma coisa? Quantas conversas a gente ouve sem realmente escutar? Quantos abraços damos enquanto pensamos em outra coisa, sem se importar com a pessoa em quem estamos abraçando? Quantas pessoas incríveis passam pela nossa vida e só percebemos quem elas eram quando já não podemos mais voltar atrás. Existe uma frase que diz que você só percebe o valor de alguém quando ela vai embora. Mas talvez essa frase esteja um pouco incompleta. A verdade é que o valor sempre esteve ali. Quem não estava presente de verdade é a gente. Somos nós. Frieren nos mostra que o tempo não mede a profundidade de uma relação. Existem pessoas que convivem durante décadas e nunca chegam a conhecer umas às outras, enquanto outras transformam poucos anos em lembranças que permanecem por toda uma vida. Não é a quantidade de tempo que define o valor de alguém, é a atenção que você dedica enquanto esse tempo existe. Himmel entendia isso, e durante toda a jornada, ele valorizava pequenos momentos que Frieren considerava insignificantes. Ele parava para admirar flores que desapareceriam poucos dias depois. Ajudava desconhecidos que nunca mais encontraria. Posava para estas mesmo que ele não conseguisse mais olhar para elas. Ele registrava memórias e sorria, mesmo sabendo que sua vida era curta, que não teria uma garantia de um amanhã. Ele sabia que justamente por tudo acabar, cada instante se tornava precioso para ele. A Frieren só compreendeu essa filosofia quando já era tarde demais para dizer tudo o que nunca conseguiu dizer para Himmel. Mas a história dela não termina no arrependimento, porque ela decide continuar viajando. Só que agora cada cidade, cada magia que ela aprende, cada pessoa que ela encontra e cada lembrança possui um significado completamente diferente. A jornada deixa de ser sobre conhecer o mundo e passa a ser sobre aprender a conhecer as pessoas antes que o tempo as leve. Esse é o verdadeiro legado de Himmel. E Himmel não derrotou apenas o Rei Demônio, ele derrotou a forma fria e distante com que Frieren enxergava o tempo. Mesmo depois de morto, ele continuou mudando a vida dela, mesmo que ela não entenda direito ainda. E talvez essa seja a maior prova de que algumas pessoas nunca desaparecem completamente de nossas vidas, porque elas continuam existindo nas escolhas que inspiraram, nas palavras que deixaram e nas mudanças que provocaram em quem ficou. Então, antes de esperar perder alguém para descobrir o quanto essa pessoa era importante, faça uma pergunta simples. Se ela fosse embora hoje, existiria algo que você gostaria de ter dito? Algum abraço que ficou para depois? Alguma conversa que você continua adiando? Porque, no final, a maior dor não é a despedida. É descobrir que você teve tempo suficiente para amar,
mas não prestou atenção enquanto esse tempo existia.